Olá, pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e o assunto de hoje são os substantivos, o que eles são e como eles são classificados. Substantivos são palavras que nomeiam. Como assim, palavras que nomeiam? Observe os exemplos. Seres. Quais são os seres que substantivos podem nomear? Pessoas, animais, plantas, porque costumam ser seres também. Menina, gato aí, foi um exemplo dado. Também pode nomear objetos: cadeira, caneta, sentimentos, amor, saudade, ódio, lugares: Paris, Osasco, cidade, escola, atos. Atos, palavras que saíram de verbos, por exemplo, almoçar, almoço, jantar, janta. O substantivo, eles possuem até 5 classificações, de 4 a 5. Tem pessoas que acham que só se eu colocar, por exemplo, a palavra espelho e classifico como substantivo simples, já é classificação. Não, ele tem de 4 a 5 maneiras de classificar. E como que eu classifico? Eu considero duas coisas. Primeiro, qual é a formação do substantivo? Como esse substantivo se formou? Como ele nasceu? Por exemplo, ele pode ser primitivo, formar outras palavras, ou ele pode ter vindo de outras palavras, ser derivado. Ele também pode ter apenas um radical, ou seja, ele vai ser substantivo simples. Ou ele pode ser formado pela união de dois ou mais radicais, sendo composto. Também pode ser classificado substantivo de acordo com a sua significação. Ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato e coletivos também. Agora vamos falar um pouquinho de cada classificação, de como ela é feita, de como ela é definida. Eu acho que é importante saber um pouquinho de cada classificação. Nós classificamos substantivos por pares. Ou ele é uma classificação, ou ele é a outra classificação. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vou dar o exemplo do substantivo simples e do composto. Ou ele é simples ou ele é composto. Como que ele pode ser simples? Os substantivos simples, eles possuem apenas um radical. Observem a palavra água, chuva e sol. Cada um tem apenas um radical, que, ou seja, apenas uma raiz da palavra. É a parte que dá o sentido literal desta palavra que nasceu. Já os substantivos compostos, eles possuem mais de um radical. Observem: água mais ardente deu água ardente, que é a famosa cachaça. Guarda mais chuva deu guarda-chuva. Girar e o sol deu gira-sol. Os substantivos simples e compostos, então, serão definidos pelo número de radicais. Por favor, não esqueçam isto. É definido pelo número de radicais. Ainda sobre a formação, podemos classificar os substantivos como primitivos ou derivados. Primitivo é quando não é anexado nenhuma parte, nenhum outro morfema, que são os prefixos ou sufixos arrodicais, ou seja, eles estão puros, sem nenhum elemento adicional. Vejamos aí as palavras que dão os 3 primeiros exemplos: pedra, ferro e papel. Eu peço que quem puder depois dá uma revisada sobre os conceitos de processo de formação de palavras, que são importantes para entender o conceito dessa matéria que é os substantivos. Já que as palavras são formadas por morfemas, olhamos aí: pedra, vamos ter o radical pedre e o morfema, que é a desinência de gênero a. Já em ferro, teremos fer, que é o radical, e o morfema desinência de gênero masculino, o, e o papel, que é apenas o radical. Temos nessas palavras o radical e até a desinência de gênero, mas não temos nem prefixo que vem antes do radical e nem sufixo que vem depois. Então, é considerado uma palavra simples. Já nos 3 próximos exemplos, tivemos anexos de sufixo nos radicais. Notem: pedre mais ada, pedrada, fer mais ugem, ferrugem, papel
maisada, papelada. Então, essas três palavras foram formadas por sufixação, ou seja, elas são derivadas das palavras pedra, ferro e papel. Agora, vamos para o contexto do substantivo comum, o próprio. Quando eu falo substantivo comum, eu falo de substantivos em geral de uma espécie. Por exemplo, menina, cidade, cachorro. Eu não estou falando qual é a menina, eu não estou dando características específicas a ela. Quando eu falo menina, é qualquer menina. Quando eu falo cidade, é qualquer cidade. Quando eu falo cachorro, é qualquer cachorro. Já os substantivos próprios têm suas próprias características, são seres especiais, definidos diferentes. Por exemplo, Ana. A Ana vai ter sua própria característica. São Paulo é uma cidade única, com as suas próprias características também. E Rex é um cachorro, não é um cachorro normal, ele é especial. Notem que os substantivos próprios são escritos por letras maiúsculas, porque eles são especiais. E sobre o concreto e abstrato, como que eu defino? Eu defino pela sua representatividade, de como ele é compreendido. No concreto, existe de uma forma independente, ele não precisa de outros substantivos para existir. Por exemplo, quando você ouve a palavra-chave, já vem na sua mente como é a chave. Você não precisa ficar pensando para definir. É uma única imagem criada, uma única representatividade, por isso se torna concreto. Concreto não, ele sempre vai precisar de uma outra palavra, de um outro substantivo para ser compreendido. Notem aí esses dois desenhos no segundo exemplo. O primeiro é um coração. Um coração, ele não vai ser amor, ele vai ser coração, ele se representa como um coração. E o segundo é um casal também. Estou usando duas imagens, que é o coração e o casal, para representar a palavra amor. E mesmo assim não vai ser suficiente, que cada um vê aquilo de uma forma, cada um tem a sua concepção, a sua visão sobre o assunto. Por isso que é considerado substantivo abstrato. Agora vamos para a última classificação, que são os substantivos coletivos, que representam coleções, grupos. Banda, que é exemplo de músicos. Enxame, que é exemplo de coletivos de abelha. Cardume de peixe, manada de bois e assim por diante. Uma dica, os substantivos coletivos ficam no singular, ou seja, porque banda é uma só, então a banda chegou. Agora, se fosse mais de um grupo, mais de uma banda seria as bandas chegaram. Então, isso que vai definir o plural. Se for mais de um coletivo, agora se for apenas um, eles ficam no singular. Observem a classificação desses substantivos para concluir o assunto. Moça é um substantivo simples porque tem apenas um radical. É primitivo porque é o primeiro que nasceu de um grupo de palavras. Ele é comum porque ele é generalizado de uma espécie. E ele é concreto porque se representa sozinho. Você consegue imaginar uma moça aí? Já a madeireira, ele é simples porque tem um radical ainda. Entretanto, ele é derivado porque ele tem o sufixo aí, o eira, comum por ser de uma espécie generalizada e concreto por ser representado sozinho. Quanto ao substantivo ilusão, ele é simples, primitivo ainda, comum, entretanto, ele vai ser abstrato, porque ilusão você não consegue definir com uma única imagem, com uma única representatividade. Já o substantivo povo, além de ser simples, primitivo, comum, concreto, ele também vai ser coletivo, porque ele define um grupo de pessoas. Então foi isso, pessoal. Isso aí foi um síntese do que são os substantivos. Que a professora Renata conclui a sua aula. Espero que tenham gostado. Volto para mais videoaulas aqui e espero que acompanhem o canal. Tchau!